Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 26 de março de 2025. Terceira semana da Quaresma, cor litúrgica roxo. Santo do dia. Beata Madalena Caterina Morano, Virgem das Filhas de Maria Auxiliadora. Tudo acontece no século XIX na Itália. Beata Madalena Caterina nasceu em Chieri, na região de Turim, Itália, no dia 15 de novembro de 1847, de uma família muito humilde. Em 1877, Madalena confessou a sua mãe seu desejo de ser freira, mas ao completar 30 anos, foi rejeitada tanto pelas filhas da caridade quanto pelos dominicanos. No ano seguinte, Dom Bosco a aceitou em sua congregação e, em 4 de setembro de 1879, emitiu a profissão religiosa das filhas de Maria Auxiliadora. Então, admitindo assim a Beata Madalena Caterina. Ela assumiu cargos de responsabilidades e depois foi transferida para Sicília. Em 26 anos de trabalho, fundou 19 casas salesianas, 12 oratórios, 6 escolas, 5 jardins de infância, 4 internatos, 3 escolas religiosas. Olha quanta coisa esta mulher fez para a igreja. Agora, porém, ela foi rejeitada por algumas ordens, né? As filhas da caridade não aceitaram e também os dominicanos, na sua parte feminina, também não a aceitaram. Veja como tudo transforma, né? Como Deus tem planos na vida de uma pessoa. Ela foi beatificada em 5 de novembro de 1994 pelo Papa João II. Ela que deixou para nós esse seguinte pensamento: pense como Jesus teria pensado, ore como Jesus teria orado, haja como Jesus teria agido. Beata Madalena Caterina Morano, rogai por nós. Na liturgia de hoje, nós vamos ver que a igreja em Cristo Jesus quer nos passar a importância dos mandamentos, a importância de ouvirmos a igreja de Jesus Cristo. A, a igreja é fundamentada em 3 pilares muito distintos: a santa tradição, o santo magistério e a santa palavra. Então, a tradição que trouxe para nós todo ensinamento, toda graça, toda manifestação de Deus até os dias de hoje. O magistério da igreja, os santos padres, os primeiros padres, agora todo o magistério da igreja, o papa, o bispo, os diáconos, os padres. Então, tudo isso forma esse corpo forte da igreja. E a Santa Palavra. Então, a liturgia de hoje nos convida a vivermos isso em cada leitura. Na primeira leitura, no Salmo responsorial e também no Santo Evangelho. Então, ouçamos com atenção a palavra de hoje. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação.
Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje eu vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado. Procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias da tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como a lã, e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino de Deus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que o Senhor, que essa santa palavra, né, anunciada e proclamada, possa produzir em nós agora frutos do Espírito Santo. E isso que nós vemos no Evangelho. Quando o Senhor nos fala, não penseis que eu vim abolir as leis e os profetas. Ele está falando que toda palavra é inspirada por Deus. Tudo serve na Bíblia, né, para que nós possamos melhorar o nosso ser, para que o Senhor se manifeste em plenitude para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Por isso eu falava da introdução dos três pilares que seguram a igreja de Jesus Cristo: a santa tradição, ao santo magistério e a santa palavra. Porque quem escreveu a Bíblia, quem falou para o mundo que os quatro evangelhos são os quatro evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João, quem falou isso? A santa tradição, a igreja, o magistério. Quem, quem falou que os livros, as cartas são estas? Que o livro do Apocalipse é o Apocalipse de João? A igreja levou mais de 4 séculos, 400 anos, o Santo Magistério, usando com a santa tradição para dizer que a Bíblia, então, era composta pela quantidade de livros, que cada livro é inspirado pelo Senhor. Existem muitos outros evangelhos, existem muitas outras leituras, muitas outras cartas atribuídas aos apóstolos, mas quem disse que a Bíblia é composta por esses livros foi a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né, que disse para o mundo, e aí está até os dias de hoje. Ok? Então, eu não posso usar somente a Bíblia como referência e fonte de toda uma conduta da igreja, somente a Bíblia, não.
porque a santa tradição nos trouxe a Bíblia. Se não tivesse a tradição, não teria Bíblia. Jesus não escreveu uma palavra sequer. O que Jesus escreveu, ele escreveu na poeira, na areia, ele escreveu na terra, que se apagou e ninguém sabe o que ele escreveu. E como que a igreja se manteve viva nos primeiros séculos? Foram 2 séculos onde as pessoas contavam um para os outros o que tinha acontecido. Algumas escrituras tinham sido realizadas no primeiro século, lá pelos anos 60, 80 depois de Jesus Cristo, mas como é que esses livros chegariam à igreja? Como é que ele chegaria a toda a Roma, a Europa, a Grécia, a África, o norte da África? Como que a velocidade disso? Naquela época era muito difícil você divulgar alguma coisa, né? Foi santa tradição, 400 anos, um falando para o outro, e alguém achou algum pergaminho aqui, achou alguma escritura lá, acolá, foi juntando, e a Santa Igreja, então, nos trouxe esta compilação, né? Usando da tradição e da autoridade do magistério da Igreja, bispos, padres, que realmente fizeram a composição da Bíblia e agora nos ofereceram essa santa palavra. Na primeira leitura de hoje, você vai ver. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir para que, fazendo, ou seja, ouvindo, vivais e entreis na posse prometida, na terra prometida. Essa terra prometida, Moisés não estava falando de canaãnos, Moisés não estava falando de Israel, Moisés estava falando da terra prometida. É muito além disso. A terra prometida é entrar outra vez diante de Deus, ressurreição, o reino de Deus. Nós morremos e seremos ressuscitados para vivermos eternamente diante de Deus. Agora, através de Moisés, Deus nos deu as leis. Só que nós sabemos que a fé hebraica, ela vem de Abraão, ela vem dos patriarcas. No decorrer do tempo, 1000 anos antes de Jesus, em torno de 800 anos de Jesus, houve uma divisão, né, desta fé hebraica, quando dividiu o reino do norte e o reino do sul. Aí, então, quem ficou no Reino do Sul foi chamado de judeus, porque era Judéia. Então, foi a primeira vez que a palavra judeus surge, o povo judeu. Então, a verdadeira fé é a fé hebraica. Agora, o judaísmo, ela está fundamentada no Talmud, que trouxe também, além das leis de Moisés, toda uma interpretação das leis. E foram criados mais 613 leis complementares. Mas por isso que um pouco da religião original se perde, porque agora não vale mais só o mandamento de Deus, vale agora cumprir todos esses 613 preceitos ali agregados, colocados também, né, como jugo, como peso nas costas daqueles que querem se salvar. Então, a lei do Senhor, que era para a libertação do homem, torna-se um peso, torna-se um fato de condenação. É disso que o Senhor está falando em Deuteronômio, capítulo 4, de 1 a 5. A lei é para a nossa libertação. O salmo de hoje, o salmo 147, ele fala aqui no seu terceiro versículo: ele envia suas ordens para a terra. Como é que Deus envia suas ordens para a terra? Através da igreja, dos santos magistérios, dos santos padres, da santa tradição e da santa palavra. E a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Então, o Senhor se manifesta por essas 3 colunas que nós chamamos de igreja, igreja de Jesus Cristo. E no Santo Evangelho, ele nos fala: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim.
eu vim aperfeiçoar, porque lá no Talmud está escrito olho por olho, dente por dente, e eu venho falar para vocês agora, não amai os vossos inimigos. Então, eu não vim é, é, romper com a lei de Moisés, não, porque foi eu que dei a lei para Moisés. Os 10 mandamentos, eles valem até os dias de hoje, e não haverá adaptação para o mundo que vem. Os 10 mandamentos são os 10 mandamentos e ponto final. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja ensinar os outros a fazer o mesmo, desde que não tenha a má intenção, né? Só, como aconteceu com o povo judeu, né? Eles, é, abdicando da fé hebraica, criaram mais 613 leis complementares, estavam com a intenção de que toda a nação cumprisse a lei, mas se desviou um pouco daquela natureza das leis do Senhor, serão considerados, então, o menor no reino do céu. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Então, há um grande apelo do Senhor em Jesus Cristo, que pelo Espírito Santo nos faz e nos convoca hoje, através da liturgia, a termos mais interesse pela lei do Senhor, termos mais interesse pela Bíblia, estudar, fazer estudo bíblico, participar da nossa igreja, participar de movimentos, participar de serviços pastorais, não ser uma pessoa mundana, ao contrário, viver a realidade daquela pessoa e daquela alma que busca um convívio com o Senhor através dessas 3 colunas. Vivendo e respeitando a santa tradição, vivendo e respeitando o santo magistério, vivendo, acolhendo e respeitando a santa palavra, para que possamos voltar para a casa do Senhor, entrar no reino dos céus, né? Na terra prometida após a nossa morte. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se de Me Ensinando a Evangelizar. Seja você também um evangelizador, nos ajude a divulgar essa boa nova. Esse programa, né, a reflexão do dia, tem o objetivo de estudar a liturgia, compreender a liturgia, né? Essa coxa de retalho, primeira leitura, segunda leitura, o santo do dia, o salmo, então o evangelho. Então nós queremos entender, estudando juntos, né? E com Deus, no Espírito Santo, e entendemos o que a igreja nos pede, né? Pode multiplicar nas redes sociais esta pregação, né? Para que mais corações escolham entrar na terra prometida. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.